Quero que essa mensagem seja gravada no seu coração. Boa noite de novo, quero ver seu boa noite agora aqui comigo, aí embaixo nos comentários, porque eu tenho certeza que Deus vai marcar a sua história de uma vez por todas. E quero dizer que você faz parte do ID. Nesse instante, compartilhe essa palavra, deixa ela chegar ao coração daquele que precisa ser acalentado pelo amor do nosso Deus, pelo amor do nosso Pai. E eu quero que você, nessa noite, largue tudo que você está fazendo aí na sua casa, pare, pegue o seu caderno de anotação, sua Bíblia, que eu quero me ater a algo muito forte e quero que você se concentre somente nisso. Esquece a panela, esquece o filho, o cachorro, prende o filho, prende o cachorro. Não, prende o cachorro e põe o filho sentado também para assistir. Faça alguma coisa, mas não saia dessa transmissão, porque eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida completamente. Amém? E o tema da minha palavra nessa noite é permanecendo na escolha certa. Mas antes de começar, eu quero orar com você aí na sua casa. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, se concentrar nesse instante, colocar o teu coração diante da presença de Deus. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor possa visitar cada um dos teus filhos onde quer que eles estejam. Pai, que essa palavra possa abrir a mente e o coração. Essa palavra não é minha, essa palavra é tua e ela tem o poder de decidir destinos e transformar história. Então eu quero te pedir que cada coração nesse instante, no nome de Jesus, possa ser aberto para que a semente brote e possa produzir frutos que possam produzir resultados em nome de Jesus. Traga, Senhor, o controle de cada situação, que tudo que possa estar tirando a paz nesse instante possa agora ser retirado e que a paz que excede todo entendimento venha sobre o coração de cada um para reter essa palavra e se manter firme e inabalável na tua presença em nome de Jesus. Amém? Então, novamente, lembrando, o tema da nossa palavra é permanecendo na escolha certa. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia desde já. Nós vamos ficar bastante tempo aqui em Hebreus, tá? Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14. E eu quero, antes de começar essa palavra, trazer algumas coisas para que você possa se identificar com a palavra. Você é uma pessoa, quero perguntar para você, você é uma pessoa que aquilo que você percebeu ser o que é certo, aquilo que você percebeu, já viu, isso é certo, você permanece com essa escolha até o fim, ou você é uma pessoa oscilante, que decide conforme o ambiente que você está? Eu não sei se você conhece pessoas que elas torcem para o time que ganha, né? Quem está ganhando? Então vou torcer para esse aqui. Por quê? Porque não tem uma escolha certa, uma escolha definitiva, uma escolha enrijecida, uma escolha pelo certo enrijecida. E eu quero deixar essa pergunta no ar, né? Você é uma pessoa que, quando você sabe o que é certo, você fecha com essa verdade ou depende da situação? Então, por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. Você decide ser justo, mas existe uma oportunidade, um jeitinho brasileiro, uma falcatruazinha para você ganhar um pouquinho a mais que você sabe que não é justo. O seu pensamento de justiça permanece ou ele é negociado? Essa pergunta só você pode responder. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero comentar com você nessa noite, trazer ao seu coração o que é permanecer, a importância de você permanecer na escolha certa. E eu quero começar lendo com você Hebreus capítulo 4, verso 14, que diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós,
passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da nossa necessidade. Olha que verso forte, o que esse verso está falando? Apeguemo-nos, permaneça com aquilo que você escolheu ser certo. A Bíblia diz, apeguemo-nos com maior intensidade, né? Apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. O que isso quer dizer? Não abra mão daquilo que você já ouviu e entendeu, e você já sabe o que é certo. É isso que Hebreus está dizendo, é isso que esse verso está dizendo. Apeguemos-nos com maior firmeza, e ele começa a falar o quê? Com maior firmeza a fé que professamos. Que fé? Aí ele começa a falar no que você já ouviu e precisa continuar crendo, que é o quê? No sumo sacerdote, Jesus. O que era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era aquele que fazia o sacrifício pelo pecado do povo. Era aquele que fazia o sacrifício para que o povo pudesse chegar à presença de Deus. E a Bíblia está falando assim, ei, se apegue com firmeza a isso, Jesus já fez tudo. Jesus já fez tudo que ele precisava fazer. Vocês têm um Deus, né? Aí no verso 15, resumindo, eu quero dizer, a Bíblia está dizendo assim nesse capítulo, nesse versículo, vocês têm um Deus que morreu por vocês, que passou por todo tipo de tentação e venceu, se tornou espírito e habita em vocês, para que a mesma força que ele teve para vencer as tentações, você também tenha. Nada será mais forte do que a presença desse Deus em fazer mudar qualquer situação da tua história, do que esse sacrifício feito na cruz. Quem mais que fala ali? Ele, através desse sacrifício, ligou você de novo a Deus, né? Porque ele se tornou sumo sacerdote, ele se tornou sacrifício no nosso lugar. O que mais que ele fez? Ele nos aproximou novamente do plano de Deus, e ainda fala o que no final? A fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça e nos ajude em todo momento de necessidade. Está falando assim, Jesus compadeceu de nós, nele temos a esperança de que nós temos todas as ajudas possíveis para sair de qualquer situação da nossa vida, de sermos transformados. Você pode vencer em qualquer situação. Há uma força em Cristo capaz de transformar toda a tua história. Quantos já ouviram isso? Você já ouviu. Você já ouviu sobre quem Deus é, do seu poder, sobre o que Ele é capaz de fazer, os milagres que Ele fez na vida de todas essas pessoas aqui da palavra, na vida de muitas pessoas que caminham com você, na vida de pessoas no seu trabalho, testemunho. Você já não ouviu muitas coisas sobre isso? Você já não ouviu o que Deus é capaz de fazer, o que Ele é capaz de consertar, de arrumar, de resolver? É isso que esse verso está querendo nos explicar. Ele começa falando o quê? Apeguemo-nos com toda a firmeza a essa fé que professamos. Você já sabe quem é o seu Deus, apegue-se a isso com firmeza. E o que nós estamos fazendo com tudo que nós já sabemos sobre o que Cristo é, sobre o que Ele fez, sobre o seu poder? Você tem aplicado isso na tua vida? Você tem experimentado o perdão do sumo sacerdote? Você tem experimentado o que diz aqui, que em todo momento de necessidade Ele te ajuda, que você tem que ter confiança porque Ele perdoou todos os seus pecados, que não tem tentação que você não possa vencer? Será que você tem permanecido nessa escolha certa? Não precisa responder, responde lá dentro do teu coração, mas eu quero que você fique pensando nessa pergunta. O que nós estamos fazendo com tudo que nós sabemos sobre Cristo? Estamos permanecendo na escolha certa? Você já sabe tudo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já sabe tudo que Deus não quer que você seja? Sim ou não? Você sabe. Tudo que Deus quer que você tire de dentro do teu coração, tudo que você quer, tudo que Jesus, quando olha para você, vê que está prejudicando a sua vida. Você não sabe disso? Claro que sabe. Porque então que eu não permaneço na escolha certa. Sabe por que muitas vezes nós preferimos oscilar, viver numa inconstância do que manter a escolha certa, querido? Você sabe por quê? Nós já sabemos de tudo, mas por que nós não optamos
em escolher pelo certo. Sabe por quê? Porque para viver a escolha certa dói. Viver a escolha certa dói. Eu vou mostrar para você isso nesse decorrer dessa palavra. E a escolha certa mexe conosco. Mexe com o nosso coração, mexe com a nossa estrutura, mexe com o nosso orgulho. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê? Que muitas vezes nós conhecemos tudo que Jesus faz, nós sabemos tudo que Ele tem para nós sabemos o que precisa ser retirado, mas por que nós não nos mantemos na escolha certa? Porque nos manter na escolha certa dói. E aí eu quero dar alguns exemplos de algumas pessoas que deveriam se manter na escolha certa. Qual era a escolha certa para Saul? Ter obedecido o profeta Samuel. Não era? Vai lá, destrói. O que ele fez? Ele não fez a escolha certa. Morreu. Qual era a escolha certa para Sansão? Ter casado com a mulher do seu arraial. O que ele fez? Não fez a escolha certa. Qual que é a escolha certa para Faraó? Eu estava pensando, qual que era a escolha certa para Faraó? A escolha certa para Faraó era ter deixado Moisés embora, mas sabe o que acontece? Ele vai, o mar fecha e ele morre com todo o seu exército. Agora eu quero te falar uma coisa, qual era a escolha certa para Jesus? Era morrer pela humanidade. Você já imaginou se Jesus não tivesse feito essa escolha? Você já imaginou se Jesus não tivesse feito a escolha certa? E permanecido nessa escolha, porque eu vou mostrar para você que existe uma diferença entre você tomar a escolha certa, fazer a escolha certa e permanecer na escolha certa. Porque você pode, muitas vezes, fazer a escolha certa, mas permanecer na escolha certa é o que eu quero falar com você nessa noite. E aí eu quero mostrar para você, nós vamos ver um momento que Jesus permaneceu na escolha certa. E eu quero pedir para você o versículo, quero que você abra para mim, em Mateus capítulo 26, no verso 36. Abra aí, você que tem Bíblia, eu sei que às vezes você está aí na sua casa, não, vou só acompanhar o pastor, né? Mas não acompanha só no que eu estou falando, eu quero que você visualize isso. Mateus 26, 36. Mateus 26, 36. Olha o que diz aqui. Mateus 26, 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem comigo e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Presta atenção, querido. Jesus, Ele está mostrando aqui nesse exato momento a sua escolha, a escolha que ele deveria fazer daquilo que ele já conhecia. Se lembra que eu falei para você que fazer a escolha certa é diferente de permanecer na escolha certa. Jesus já tinha feito a escolha certa, porque foi ele que quis descer. Deus o escolheu, mas ele que quis. Eu vou mostrar isso daqui a pouco para você. Mas a Bíblia diz o quê? Naquele momento que ele se deparou e ele começou a ver o que ele ia passar, aquilo que ele estava prestes a sofrer, que era a cruz, a humilhação, ele tinha visto os espinhos, as chibatadas, ele tinha visto tudo. E ele fala o quê? Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. E nesse instante, ele faz o quê? Ele faz a escolha certa quando ele fala assim, mas que seja feita a sua vontade. Jesus, nesse exato momento, ele faz a escolha certa. Ele faz a escolha certa. Ele decidiu. Você lembra que eu dei os 3 exemplos para você? Saul, quando tinha que fazer a escolha certa, cedeu. Sansão cedeu.
Faraó cedeu. Jesus, quando ele tinha que fazer a escolha certa, ele fez a escolha certa. Muito bem, talvez você fez a escolha certa em ter aceitado Jesus, em ter vindo para Cristo, em entregar a sua vida. Mas a pergunta de hoje é, permanecendo na escolha certa? Você está permanecendo nessa escolha? E vamos ver, volta lá em Hebreus. Por que eu li isso? Porque eu quero mostrar onde eu quero chegar em Hebreus. Capítulo 4, vai lá de novo, no verso 8. Que diz assim, capítulo 4, a partir do verso 8. Só um minutinho que eu vou abrir. Perdão, 5, Hebreus 5, 8. Fala assim, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Olha o que a Bíblia está falando. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Presta atenção, querido. A Bíblia está falando aqui, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Você sabe o que a Bíblia está falando? Por isso que eu falei para você que muitas vezes nós não permanecemos na escolha certa, porque permanecer na escolha certa dói. Fazer a escolha certa é fácil. Ai, quem quer Jesus? Quem quer aceitar Jesus como seu Salvador? Eu quero, eu vou lá na frente. Isso é a coisa mais fácil de se fazer. Querer Deus todo mundo quer, mas permanecer é diferente. Permanecer, querida, é diferente. Topar aceitar Jesus como Senhor da sua vida, eu quero. Mas a caminhada é que faz muitos mudarem de escolha. Sabe por quê? Porque sofreram no decorrer dela. E a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer, olha verso 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado. O que a Bíblia está querendo falar? Ele aprendeu a obedecer por meio do que sofrer. Jesus fez a escolha certa, mesmo que isso doesse muito para ele. Ele fez a escolha certa. Porque lá no Getsemane ele olha e fala o quê? Senhor, afasta de mim esse cálice. Meu Deus, olha o que eu vou ter que fazer para permanecer nessa escolha. É aí que muitos retrocedem a caminhada com Cristo. Sabe por quê? Porque eles querem o que Cristo quer, eles querem o que Cristo pode fazer, mas eles não querem deixar e abandonar aquilo que atrapalha de Cristo fazer o que realmente precisa ser feito. Então, querer Cristo é fácil. Caminhar, Jesus fala o quê? Senhor, se puder, afasta de mim esse cálice. Por quê? Porque ele viu que ele ia sofrer, que ele ia ter que padecer muito para viver a plenitude do que Deus tinha. Mas ele diz, mas que seja feita a tua vontade. E a Bíblia diz algo muito forte. Fala assim, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação. Jesus não precisou, querido, ter que todo momento, ter que, como que eu posso dizer para você? Arrepender. Como assim, pastor? Quero mostrar para você isso. Quando Jesus fala assim, quando a Bíblia diz assim, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Uma vez aperfeiçoado. Jesus precisou passar pela vontade de desistir uma vez só. Quantas vezes você tem que se aperfeiçoar? Quantas vezes, ai pastor, a vida com Cristo é uma caminhada, mas tem gente que está tendo mestrado no mesmo pecado, doutorado no mesmo pecado. O que é isso? Que já está há anos naquele lugar, já está há anos. Cristo, você não vê Cristo falando assim. Olha que interessante isso. Quando Jesus vai para o Getsemane, ele não tinha sofrido nada, não tinha nem um arranhão, ele só tinha visualizado. E aí ele já decide, Senhor,
que seja feita a tua vontade. Você não vê Jesus depois lá levando a chibatada, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Espinho na cabeça, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Prego na mão, afasta de mim esse cálice. Não, você vê Jesus uma vez, decidiu e pronto, seja feita a tua vontade. Eu estou nesse caminho, eu vou ser aperfeiçoado nele, eu não vou ficar toda hora tendo que voltar desde o início. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Querida, a Bíblia diz, uma vez aperfeiçoado, o que é isso? Bastou uma vez só, Senhor, afasta de mim. Eu já entendi que este caminho é de renúncia. Por que é renúncia? Porque o que estava reservado para ele é a glória. Você sabe por que é difícil e porque vai doer muito a sua decisão por Cristo e permanecer na sua escolha? Porque tudo que você já viveu debaixo de uma cultura, de um paradigma, talvez esteja tudo contrário ao que a palavra da verdade vai te conduzir. E vai ser muito doloroso. Às vezes você vai ter que trocar o teu paradigma cultural, familiar, por uma verdade. E às vezes você vai ficar entre a sua família e Cristo. E ele diz assim uma vez, eu não vim colocar aqui paz entre mãe e filho, sobre irmã e irmão. Eu vim para o quê? Eu vim para colocar vocês no lugar certo. Então, querido, você precisa decidir nessa noite permanecer na escolha certa. Fazer a escolha certa é fácil. Agora, permanecer vai exigir, sabe o quê? Dor, vai exigir renúncia. Mas você pode escolher. Jesus, quando ele viu tudo isso, ele falou assim, é uma vez só, Senhor, estou aqui contigo e não abro, estou até o fim. Porque eu sei que daqui a pouco eu vou estar na glória. Você sabe que você vive numa oscilação e não consegue mudar, porque todo dia você nega, todo dia você não é aperfeiçoado, você volta sempre ao mesmo estágio, você não supera, e isso vai tornando você um grande candidato a desistir da vida, mas não é porque a vida é tenebrosa demais, é difícil demais, é você que não faz a escolha permanente. Jesus fez essa escolha. Você não vê ele nem uma vez mais falando, afasta de mim esse cálice. Ele fala que seja feita a tua vontade. Senhor, eu estou aqui até o final. Você não vê Jesus em nenhum momento oscilando. Você vê Jesus com o processo cada vez mais se aperfeiçoando. Você é uma pessoa que está se aperfeiçoando ou você é o mesmo de 3 meses atrás? Ou está pior porque não está tendo igreja, porque você não está no culto, você não aguenta culto online. Quem é você, querido, hoje? Você é uma pessoa que permaneceu na sua escolha ou vive oscilando? E quando eu li essa palavra, ali no verso, cadê? Quero ler com você novamente o 4, no verso, capítulo 5, no verso 1. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Isso está falando do sumo sacerdote humano, né? Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam. Isso é Jesus. Ele tem um amor imensurável pela nossa vida. E ali fala assim, Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. O que acontecia? O sumo sacerdote, ele era escolhido por Deus. E aqui fala algo tremendo. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar o sumo sacerdote, mas Deus lhes disse, tu és o meu filho, eu te gerei. E diz em outro lugar, tu és o sacerdote para sempre. Sabe quem escolheu Jesus para vir? Foi Deus. Olha que forte, quando eu li isso, Deus falou algo no meu coração que eu quero ministrar para você. Quem escolheu Jesus para vir e ser o sumo sacerdote para morrer no meu lugar, para que eu e você pudéssemos ter vida e quando permanecêssemos sobre essa escolha, receberíamos essa força para vencer qualquer situação, foi Deus. Mas quem escolheu? Vemos que Deus escolheu Jesus, mas foi Jesus que escolheu você. Deus fez a escolha do sumo sacerdote, mas o sumo sacerdote poderia ter feito uma escolha. Jesus, presta atenção, poderia ter desistido. Deus em nenhum momento obrigou Jesus de morrer por mim e por você. Ele escolheu Jesus, mas foi Jesus que escolheu morrer de espontânea vontade e amor por mim e por você. Mesmo diante da dor, ele fez a escolha certa. E aí eu quero continuar com você. E quero que você leia comigo capítulo 4, no verso
Deixa eu ver aqui. Perdão, capítulo 5, no verso 11. Vamos ler. 10. Deus não é injusto. Ele não esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuaram a ajudá-los. A Bíblia diz que Deus não é injusto. Deus é justo. Ele tem um plano perfeito para você. Quantas vezes você vai ter que ser aperfeiçoado, né? Ele soube o que tinha que fazer e decidiu. Você já sabe o que tem que fazer. Você já sabe quais são as coisas que Deus tem para você. Quantas vezes vai ter que ser restaurado o muro da sua vida no mesmo lugar, querido? Deus sabe a preciosidade que você é, e Ele tem planos maravilhosos, mas Ele precisa que você seja rápido em decidir. E eu quero falar com você, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Olha lá, no capítulo 6, no verso... Deixa eu ver aqui. Não, capítulo 5, verso 11, perdão. E agora eu quero mostrar para você por que Deus, Ele quer que você seja rápido. Olha lá o que diz verso 11. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Olha que forte o que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando o quê? Ei, não seja lento para aprender. Da parte de Deus já está tudo resolvido para você. Da parte de Deus Ele planejou o melhor. Da parte de Deus Ele já sonhou, Ele escreveu um livro ao teu respeito. Não seja lento ao que vocês já ouviram. Verso 12. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Quanto tempo você já está na igreja? Quanto tempo você já conhece essa palavra? Será que vai ser necessário? Olha o que a Bíblia diz. Ei, eu tinha muita coisa mais para dizer, mas vocês são lentos em aprender. E nessa altura já deviam ser mestres. Querido, muitos de vocês que estão ouvindo aqui, pelo tempo que já estão na igreja, já deveriam ser bispos, já deveriam estar ensinando multidões, já deveriam estar muito tempo avançado. Mas sabe o que acontece? Vocês estão nos princípios elementares. Já foi para revisão 75 vezes e não mudou nada. Já foi para congresso, já fez não sei quantas vigílias, já foi não sei quantas células, já fez não sei quantas celebrações. E continua da mesma forma. Vai em encontro de casal, mas não muda nada no casamento. Vai em encontro de jovem, não muda nada. Vê live de namorado e continua errando em todos os relacionamentos. O que acontece? O que está falando? Verso 13, olha o que diz ali. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Eu achei muito forte essa palavra quando usa exercício constante. Você tem se exercitado para escolher o que é certo? Ou você já abriu mão e se acertar bem, se não acertar? Por isso que as coisas estão como estão. A Bíblia diz o quê? O alimento, esse alimento é para a criança. Esse alimento de ter que voltar para falar tudo de novo é para a criança. E a Bíblia está falando o quê? Ei, você está num exercício constante. Você sabe o que faz mudar a musculatura de um corpo? É um exercício constante. Você sabe o que faz trazer uma estrutura para um corpo? É um exercício constante. Você sabe o que faz você permanecer em Deus? Você sabe o que faz você fazer a escolha certa e permanecer na escolha certa? É um exercício constante, escolhendo o que é certo. E no verso 13 fala isso. Há quanto tempo que você não está escolhendo o que é certo? Como que você está, pastor, todo daquele jeito? Qual é daquele jeito? Morto. Vazio. Olha o que diz ali. No capítulo 6, verso 1, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Eu achei muito forte isso. Deixemos olha o que a Bíblia diz,
Cadê? Ensinos elementares a respeito de Cristo. A Bíblia está falando que é para a gente deixar aquilo que a gente conheceu lá do início. Deixar, porque você já tinha que estar vivendo faz tempo. Você lembra como eu comecei minha palavra lá? Permanecendo. Olha o que Jesus fez. Ele é o sumo sacerdote. Ele está com você. Ele mudou sua história. Nele tem força. Você pode vencer a tentação. Você não já sabe disso, meu querido? Você não já sabe de tudo isso? Por que você não consegue viver? Porque você não mantém no exercício constante da escolha certa. E aí, olha o que ele fala aqui. Olha que forte. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. Eu achei muito legal. Olha o que a Bíblia está falando. Será que vai ser necessário falar para você que mentir é pecado? Será que vai ter que voltar tudo e falar que se você não for para a igreja, você vai esfriar? Se você não orar e ler a Bíblia, bebê? Se você... Será? Será que vai ter que falar dos princípios elementares? Olha que forte o restante do verso. Olha aqui. Será que vai ter que falar que o arrependimento conduz à morte? Você já não sabe? Você já não experimentou? Você já não estava do lado de lá e veio para cá porque lá não era bom e agora você está querendo sambar no sei lá no que eu estou tão nervoso? Quando eu falo isso, eu fico irritado, porque eu vejo gente com potencial gigantesco, gente. O samba do crioulo doido, que eu já ouvi falar isso daí. Querido, eu vejo gente com potencial gigantesco e sambando lá e ficando no mesmo lugar. O que tem que fazer? Vá por revisão. Mas você já foi quantas vezes? 72. Mas eu vou lá e arrepende, abraça e chora de novo. E no outro dia está do mesmo jeito. Olha só, será que vai ter que explicar para você que se você voltar a fumar bag, você vai ficar mal, bebê? Será que vai ter que falar, se beber cachaça, a família vai ficar mal? Se eu tivesse a bomba do Arena, eu soltava em você agora. Mas fica atento aí que não acabou não, irmão. Tem para todo mundo hoje, olha só. Olha lá. Será que vai ter que falar da fé em Deus? Ai, estou desanimado, estou sem fé. Será que eu vou ter que falar para você? Será que vai ter que voltar a mostrar que a fé é a certeza das coisas? Olha lá, da instrução a respeito de batismo? Será que vai ter que voltar na consolidação? Será que vai ter que falar da imposição de mãos? Da ressurreição dos mortos? Será que vai ter que falar do juízo eterno que Jesus vai voltar? Você já sabe, meu queridinho. Você já sabe de tudo isso. Aí olha só. Assim faremos, se Deus o permitir. Paulo, ele fala assim, será que eu vou ter que dar esse leite todo dia? Se precisar, eu vou fazer, mas pelo amor de Deus. Por que você não permanece? Será que o que você está precisando, querido? O que você está precisando para tomar essa decisão? O que você está precisando? Será que vai ter que falar de arrependimento? Será que vai ter que falar? E aí no verso 10 vai falar assim, Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuaram a ajudar. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim. Querido, não precisou ficar Jesus o tempo inteiro subindo para o Getsemane. Ai, deixa eu subir que o espinho está na cabeça, está doendo. Ai, Senhor, eu quero desistir. Levou a chibatada. Ai, Senhor, eu quero desistir. Levou um prego. Deixa eu descer da cruz agora, porque eu estou querendo desistir. Querido, foi uma vez só, permanecendo na escolha. Quanto tempo mais? Você vai ter que, você tem que frequentar os cultos, você tem que ser dirigido pelo teu líder, porque você está crescendo. O que a Bíblia diz lá, que eu li para você?
Uma vez aperfeiçoado, já foi conduzido para que pudesse proporcionar salvação. Uma vez aperfeiçoado. Quantas vezes você está lidando com a mesma coisa? Quantas vezes você está lidando nas mesmas situações, querido? E não tem tomado uma decisão genuína, uma decisão forte, uma decisão precisa. E aí eu coloquei algo que eu quero compartilhar com você antes de eu encerrar. Deixa eu ver aqui. Eu falei para vocês que aceitar Jesus é fácil. Aceitar Jesus é dizer sim, Jesus, sim. Mas a caminhada faz muitos mudarem de escolha porque sofreram para obedecer. Por quê? Porque escolher certo dói. Jesus escolheu, não importava o que estava vindo. Seu relacionamento errado, terminar dói. Por isso que você não quer muito compromisso com Deus, você sabe a verdade. Querido, a sua droguinha que desgraça a sua vida, largar isso dói. Sua depressão, que às vezes existe a causa clínica, existe a causa, mas tem gente que fica ali porque é comiserado. Ele gosta de fazer as pessoas, não estou menosprezando ou dizendo que a depressão é uma doença, mas tem gente que fica ali porque quer se sentir coitado. Você abrir mão disso dói, porque você vai ter que tomar uma atitude na sua vida. Abrir mão da sua mentira também dói. Abrir mão do seu cigarro, que compromete a tua saúde, dói. Abrir mão da bebida, dói. Suas pornografias, abrir mão, dói. A verdade, ela sempre dói, mas ela cura. Eu escolhi Jesus, mas depende do que vem, da proposta, aí eu cedo. Não. Quando Jesus escolheu, Senhor, afasta de mim esse cálice, que seja feita a tua vontade. Ele decidiu. E quando Paulo fala aqui, querido, Paulo não está falando para machucar ninguém. Paulo está falando assim, pelo amor de Deus, o tempo está passando. Eu não acredito que eu tenho que voltar a explicar tudo de novo para vocês, quando vocês já deveriam ser mestres. Quando vocês já deveriam estar caminhando, eu não concordo com isso. Eu acho isso aqui. Eu acho, querido, pelo amor de Deus, há quanto tempo você está nisso e está vendo um monte de gente crescer e você continua enroscado na sua miséria de vida, na sua miséria emocional. E aí eu quero abrir com você para encerrar. Hebreus capítulo 6, no verso 19. Nós temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus que nos precedeu entrou no nosso lugar, tornando-se o sumo sacerdote. Querido, onde que está a sua esperança? Sua esperança, ela está ancorada, ela está firme e segura, ou você oscila? Ou você oscila demais, ou você é inconstante demais, ou você não se atenta àquilo que você está aprisionado há tanto tempo. E aí eu quero ler Hebreus capítulo 12, vai para frente um pouquinho, verso 1, que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corremos com perseverança a corrida que nos é proposta. Querido, você sabe por quê? Quando essa palavra é escrita, ela vem escrita para a igreja ei, deixa todo embaraço, o pecado que está tão arraigado. Para que ter que explicar tudo isso de novo? Você já sabe o que precisa ser mudado. Você já sabe o que Jesus fez. Você já sabe o que Ele planejou para você. Você sabe que a vida com Ele é muito melhor. Então corramos com perseverança. Deixemos tudo que nos atrapalha de viver a carreira proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Querido, Jesus estava na glória. Ele podia ter ficado lá sendo adorado pelos anjos, mas ele tinha uma missão: salvar a minha história e a sua história. Ele precisava vir, tornar-se humano,
morrer pelos pecados da humanidade, se tornar espírito e habitar entre nós, habitar em nós, onde a força dele, a mesma força que o fez vencer todas as tentações estivessem sobre nós, para que pudéssemos vencer em todas as nossas debilidades e necessidades. Ele fez isso. Jesus fez isso por nós. E quando ele olha para você, ele fala: quanto tempo mais? Sai do leite. Faz a escolha certa, permanece na escolha certa. Não só saiba da escolha certa. Tem muita gente que está assistindo aqui que sabe da escolha certa. Você já sabe tudo. Você está com medo de largar porque dói. Quando Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus foi orar no Getsemane, ele começou a suar sangue. Porque ele viu que ia doer demais cada cravo, cada chicotada. Do mesmo jeito que você vê agora nessa palavra, tudo aquilo que vai doer quando você decidir escolher, fazer a escolha certa, que você vai precisar abrir mão, porque isso, você já sabe porque isso te machuca, isso não te faz bem, mas talvez é a única forma de você sentir um pouco mais completo, mesmo sabendo que é tudo ruim. Então nessa noite, querido, mesmo que você sue sangue, ai meu Deus, mas é o meu relacionamento dos meus sonhos, mas mas é aquilo que me segura quando eu estou nervoso, é o meu cigarro, é a minha bebida, é a minha mentira, Não tenha medo, porque tudo que ele tem é melhor, é muito melhor do que o que você escolheu. E nesta noite, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, colocar a mão sobre o teu coração e dizer comigo: Senhor Jesus, há muito tempo eu tenho ouvido a tua palavra, há muito tempo eu tenho conhecido sobre o Senhor. Eu sei quais são as escolhas certas, porque o Espírito Santo é real, ele me mostra. Mas eu tenho medo de permanecer nessas escolhas e doer demais para ser retirado. Mas nessa noite, eu já deveria ser mestre diante de tudo que eu já conheço. E eu quero que essa palavra se torne verdade na minha vida. Em nome de Jesus. Muda o meu coração. Transforma minha história. Porque nessa noite eu decido que seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus. Querido, se você fez essa decisão, com essa consciência agora tão plena, se você está aí querendo se bater, porque você já deveria estar muito longe de onde você se encontra na tua história. Mas Deus trouxe o dia chamado hoje, para que você possa entender que enquanto estiver vida, há toda a possibilidade para haver mudança. Que Deus te abençoe grandemente. Que essa palavra seja guardada no teu coração, porque eu tenho certeza que a partir de hoje, você vai deixar essa verdade mudar a tua história. E eu quero orar por você e declarar em nome de Jesus que o Espírito Santo te mostre e te torne sensível a tudo aquilo que precisa ser transformado. Ainda essa noite, tudo aquilo que às vezes você nem percebe, Ele vai te revelar, porque Ele quer que você chegue muito mais longe, amém? Que Deus te abençoe grandemente. E nesse instante, nós vamos para um momento muito importante.